Uhum. Olá, então, eu estou hoje querendo trazer uma contribuição que não está necessariamente relacionada com o conteúdo da gente em si, mas ainda muito mais numa perspectiva de pensar o nosso ensino, pensar também porque nós estamos aí formando professores de geografia e que devem ter aí como vamos dizer assim, um critério básico para atuar como professor, o conhecimento do desenvolvimento intelectual, cognitivo das crianças até chegar também em sua fase adulta. E dentro desse conhecimento, Jean Piaget foi um biólogo suíço, cientista, que trouxe uma importante contribuição. Então, eu estou querendo hoje trazer isso, assim, meio que uma colaboração à parte, né? Que é um conhecimento que vai servir aí para outras vivências de vocês, que não necessariamente essa disciplina. Primeiro, a gente tem que pensar uma coisa. Um dos objetivos, né, da educação, quando a gente vai falar da geografia, é a gente ensinar a ler o mundo através do espaço geográfico. Se a gente parte de uma perspectiva de que o ser humano é um ser em construção, a gente dá uma importância ao ambiente, a como esse ser humano interage com o seu ambiente. E uma coisa a ser considerada nessa perspectiva é que a gente tem que ter a sensibilidade de que o tempo de vida, a idade, vai influenciar na construção do conhecimento do educando. Então, eu parto de uma premissa que eu até trago aqui no outro slide, pensando nessa questão do desenvolvimento humano com a contribuição de Jean Piaget, de que não se pode fazer uma criança aprender o que ela ainda não tem condição de absorver. Então, a gente tem 4 grandes estágios aí do desenvolvimento cognitivo lógico dos indivíduos, de acordo com Jean Piaget, sensório motor de 0 a 2 anos, o pré-operacional de 2 a 6, chegando até 7 anos, o operatório concreto que vai de 6 ou 7 anos até mais ou menos 11 ou 12 anos, e o lógico formal de 12 anos em diante. Então, isso deve ser considerado. Nós temos o quê? Uma estrutura de uma educação básica que está aí, vamos dizer assim, 3 grandes momentos, né? O ensino da educação infantil, que vai até de 3 até 5 anos, o ensino fundamental dos anos iniciais, do primeiro ano ao quinto ano, que corresponde às idades de 6 a 10 anos, e os anos finais, que vai aí do ensino fundamental, que vai aí do sexto ano ao nono ano, com idades que correspondem a 11 a 14 anos aproximadamente, o ideal, né, pessoal? A gente sabe que tem alunos que são repetentes e diversos contextos específicos, mas a gente está falando de um plano ideal de uma educação básica, do que a gente espera enquanto proposta, né, de educação. E depois chegando ao ensino médio com mais 3 anos, que o que corresponde mais ou menos a 15, 16, 17 anos, terminando essa educação básica para depois ir para a graduação e depois, quem sabe, pós-graduação, tá? Bom, então estou falando da educação básica, graduação já é outro momento, pós-graduação já é outro momento, tá? Dentro dessa perspectiva, o Jean Piaget, como eu falei, ele trouxe esses 4 momentos. Eu vou apresentar brevemente quais são as características de cada momento, tá? Pensando o estágio sensório-motor, a gente tem que dizer que esse momento é anterior à linguagem. Ainda é um momento que a criança, podemos dizer assim, os bebês, eles vão aí desenvolvendo suas capacidades motoras. É muito mais um momento ainda de reflexo, desenvolver reflexos básicos, é um momento de busca de atender prazer, uma busca por sobrevivência, certo? É um momento ainda que o pensamento do bebê ele está restrito aos objetos do ambiente imediato, aquilo que ele está vivenciando. Então, às vezes sai uma pessoa, ele não tem o pensamento sobre essa pessoa que saiu, tirou o objeto da sala, não tem essa percepção de pensar a respeito, desenvolver algum pensamento sobre a ausência de objetos que estavam ali no seu ambiente imediato. É só para o final desse estágio é que a criança começa a pensar sem os objetos, tá? Então, o sensório motor é caracterizado por esse momento. O
Estágio pré-operacional, que vai de 2 a 7 anos, a gente aí já tem o momento que ele começa a desenvolver a linguagem, já é o momento que ele começa a desenvolver suas capacidades intuitivas, não é o momento de perspectiva lógica, tá, pessoal? É o momento de perspectiva simbólica, do lúdico. Aí é o momento que já pode acontecer a substituição de uma ação objeto por algum símbolo, alguma imagem, alguma palavra. Nesse momento, a criança já é capaz de pensar sobre algo que ela não está manifestado ali no ambiente dela, tá? É capaz de dizer que esqueceu um brinquedo na casa da avó e querer voltar para pegar, chorar por ele, certo? É um momento que ela está se preparando, se organizando para desenvolver as operações concretas, tá? A gente está falando numa fase, num estágio aí pré-operacional. Esse momento é um momento ainda muito que a criança vive o quê? As brincadeiras, a fantasia, a ideia da representação, de brincar sobre e dizer que é algum personagem de algum filme, de se fantasiar e levar, inclusive, isso para a escola. E isso é muito importante que a escola considere. Ensinar através das representações, dos papéis, certo? É, então, esse momento pré-operacional, que vai de 2 aí até mais ou menos 7 anos, a gente tem aí algumas limitações. Esse momento pré-operacional é um momento ainda que é muito que o Piaget vai dizer da fase do egocentrismo, que nesse momento, até 7 anos, a criança ela ainda tem a incapacidade de ver situações pelo ponto de vista de outras pessoas. É o que ele chama até de que as crianças conversam na escola, interagem, existe já alguma interação, mas é o que ele chama de monólogo coletivo. As crianças, ao se comunicar com outras crianças, elas estão falando sobre o ponto de vista dela, sobre o mundo dela. Inclusive, as brincadeiras, as próprias formas de mostrar as brincadeiras, de construir as brincadeiras, é para atender a forma e a percepção dela. Então, é a fase do egocentrismo. Esse momento também, observem que é um momento em que as crianças elas contam histórias, já tem a capacidade, que é uma das coisas que eu acho mais brilhante do ser humano, que mostra o quanto nós somos aí seres interessantes, né? São seres que são capazes de contar história, de construir história, de fazer história. Mas só que é um momento ainda que elas não sabem relatar uma história com tanta precisão, com tanto conteúdo. Muitas vezes vai contar uma história, mas oculta detalhes que são muito importantes. É um momento ainda, por exemplo, de fazer comentários desagradáveis. Então, a criança, por estar lidando ainda muito com sua percepção, por exemplo, né, minha filha, ela tem aí 2 anos e meio, mais ou menos. Vai fazer 3. A avó dela chegou, materna, fazia tempo que ela não vinha aqui, e minha filha disse, vovó, você tá gorda? Ela não tem ainda a percepção que isso iria poder ferir ou desagradar. Não que seria o caso, né? Mas assim, até com pessoas que não conhecem, né? Então é o momento que a criança ela faz comentários desagradáveis, assim, às vezes indesejados, né, do ponto de vista dos adultos, e porque ela está ainda muito nessa fase egocêntrica. Nesse momento, uma outra limitação, porque eu estou fazendo essa fala, é para também a gente pensar como é que a gente vai ensinar o espaço geográfico para essas crianças. Uma outra limitação se refere à conservação de volumes. Se eu pegar 2 jarras de água, na mesma quantidade, no mesmo volume, 2 litros, e colocar em outros recipientes com formas diferentes, a mesma quantidade de jarra em 2 recipientes de formas diferentes, ela vai tender a dizer que a quantidade de água é um volume maior num recipiente que vai aparentar ser um pouco maior e ter uma perspectiva vertical maior do que o outro. Então, esse objeto da esquerda ele vai dizer que tende a ser um volume ainda maior do que esse da direita. Então, essa é uma limitação desse período. A fase do estágio operacional concreto, que vai de 6 ou 7 anos até mais ou menos 11, 12 anos, que é o momento aí
operacional concreto, que é o momento que a gente está no ensino fundamental, anos iniciais e depois aí os anos finais, o ensino fundamental, como a gente colocou, que vai dos 6 aos 14 anos, a gente vai ter alguns progressos. Por exemplo, a criança dessa idade, ela já é capaz de desenvolver uma concentração individual um pouco maior, ela já tem condição de trabalhar em equipe, porque ela está saindo daquela fase egocêntrica e ela começa a ter a capacidade de ter algum papel colaborativo. Então, é o momento de desenvolver diversas atividades que tornem a ideia do bem comum, a importância, valorize isso, a importância de um bem comum, já é possível isso. De acordo com Piaget, por exemplo, a criança, depois dos 7 anos, ela torna capaz de cooperar, porque ela não se confunde mais apenas com o seu próprio ponto de vista, mas ela começa a perceber que existem outros pontos de vista. E aí ela consegue se dissociar disso e coordenar esses elementos. Ela consegue trabalhar com isso. As discussões nesse ambiente já é possível, porque comporta alguma espécie de compreensão, um respeito, inclusive, do ponto de vista do adversário, e até mesmo a criança se desenvolver no sentido de buscar e procurar justificação para provar a sua própria afirmação, certo? Então, isso é um momento muito importante no desenvolvimento cognitivo, chamado operacional concreto. As operações constitutivas do espaço têm a particularidade de serem acompanhadas de imagens mentais relativamente adequadas e podem ser traduzidas por representações figuradas. Então, a gente já pode fazer o ensino da legenda, por exemplo, com alfabetização cartográfica, a gente pode fazer o ensino dos símbolos, certo? As operações concretas, elas são baseadas no real, por isso essa palavra concreto. As transformações e evoluções estão diretamente ligadas à superação de desafios e dificuldades. Então, o ensino ele tem que estar muito próximo ao cotidiano e o dia a dia das crianças, porque ela lida com aquilo que está ao seu alcance. Então, até o trabalho com essas crianças tem que ser um trabalho em espécie de oficina, de, de atividades que possam, de certa forma, pôr ela em contato com o espaço, mas não apenas um espaço abstrato, de representação, de imagens. Não dá para estar sentando com essas crianças e ficar só falando isso e aquilo outro e mostrando os aspectos de um mapa, dizendo que uma área é mais poluída do que outra, ou que é mais densa do que outra, não. Então é um momento de colocar a mão na massa mesmo, fazer com que essas crianças tenham contato com a realidade. Em outros vídeos, em outros momentos, poderia até falar sobre atividades, sobre propostas educativas, como, por exemplo, a construção do trajeto, né, da sala até o portão da escola, e aí ampliando também essa perspectiva, né? Quem sabe até trabalhar o trajeto da escola até a casa, né? Então, esse momento, de acordo com o Piaget, os alunos já passam, de certa forma, a ter aí a capacidade de fazer algumas representações. De certa maneira, quando eles representam, ainda é algo desproporcional. Muitas vezes, a árvore é maior do que o edifício, né? A casa deles é maior do que a igreja, tá? Então, por exemplo, os postes de iluminação do tamanho de animal doméstico e assim por diante, tá? Esse momento, o caráter hipotético dedutivo já possibilita o aluno aprender a refutar a hipótese ou escolher a melhor explicação para os fatos, como também analisar as propostas para fazer conclusões próprias. Então, anterior a esse momento, não era possível isso. Tá fazendo uma explicação sobre alguma coisa, então, sobre os fatos, chegar a alguma determinada conclusão. Outra característica é que, quando se for ensinar esse momento, a gente tem que trabalhar o espaço vivido, que é aquele espaço que é físico, que é o espaço que ele tem contato com o ambiente direto. Já aí de 7 a 11 ou 12 anos,
Dentro ainda do operacional concreto, a gente pode também começar a trabalhar do espaço concebido, que a gente pode falar do espaço vivido, concebido e percebido. Isso aí eu trato em outra aula. Eu quero mais destacar as fases do desenvolvimento operacional. No início das séries finais do ensino fundamental, o aluno já começa a compreender o espaço concebido, onde ele é capaz de operar um mapa, ter alguma representação mental de um espaço, sem nunca ter aí daquele espaço. Nessa fase é que começamos a ter as noções de limites, um problema enfrentado na cartografia que deve, inclusive, ser trabalhado, no entanto, de forma lúdica e desde a educação infantil. Tá? Por exemplo, o operacional concreto, nesse momento, ele já consegue detectar que a forma não necessariamente alterou o volume do líquido. Numa fase anterior, isso não era possível. Por exemplo, eu tenho aí duas massas, né, de modelar, mesmo tamanho, mesmo volume, igual inclusive em forma. E aí eu pego aquela primeira massa e transformo ela, achato ela, divido ela, e eles conseguem perceber que eles mantiveram o mesmo volume. Então é uma atividade também bem interessante de se trabalhar com eles. Nesse momento, no entanto, a grande limitação ainda é trabalhar com conceitos abstratos e hipóteses. Então, ainda está trabalhando, ensinando por conceitos, o conceito de urbano, o conceito de rural, de campo, cidade, ainda não é indicado. Isso é indicado a partir da próxima fase, que é onde a gente inicia o estágio lógico formal, que é onde a criança já tem a capacidade de desenvolver hipótese, capacidade de pensar através da abstração, certo? E é o momento que ela já consegue estar dialogando aí com afirmações, inclusive contrárias aos fatos que ela conhece. Então é o momento que ela consegue desenvolver uma linguagem figurada, por exemplo, ela já consegue perceber, anterior a isso não conseguiria perceber, a seguinte frase: não coloque a carroça na frente dos bois. Então é possível, né, ensinar a criança que ao dizer isso a gente está querendo dizer que ela não se apresse, ela tenha paciência de fazer o primeiro estágio para chegar no segundo estágio, tem que passar pelo primeiro para chegar no segundo estágio, certo? Então é possível a gente, dentro desse pensamento lógico formal, que aí já a partir do 11, 12 anos em diante, eles poderem ser capazes de examinar, inclusive, seus próprios pensamentos, poder perceber algumas falhas, algumas contradições. A criança aí é capaz de lidar com as ideias que são diferentes da realidade que ela conhece. É um momento que, inclusive, vai surgir aí as ideias vamos dizer assim, de trabalhar alguns conceitos de direitos humanos, questões, inclusive, éticas, interesse por política, só que ainda numa perspectiva muito idealista. É tanto que uma limitação nessa perspectiva aí é a inabilidade de temperar a abstração lógica com considerações práticas. Então, às vezes, eles têm até, inclusive, uma nova fórmula para uma sociedade mais justa e igualitária. No entanto, do ponto de vista prático, essa nova fórmula ela não consegue ainda operacionalizar muito bem. Tá? Então, espero aí ter feito esse panorama, tá? Que seria um resumo em relação às fases, considerando as fases e o ensino do espaço geográfico, que é uma coisa que eu não gostaria de entrar agora, mas quem sabe aí em outros momentos ensinar o espaço geográfico, considerando as idades das crianças, né? Fica aí, quem sabe até inclusive um convite para ampliarmos esse diálogo. Então eu espero que vocês possam aproveitar esse conhecimento, que eu acho que é um conhecimento comum. Então, estou aqui para colaborar com também o desenvolvimento de vocês. Um grande abraço e tudo de bom.